Graça e paz, amados irmãos. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem, e ao Senhor também, pela confiança que o Senhor nos passa de chegar aqui e trazer a mensagem de Deus. E esse maravilhoso tema, Jesus transforma, e a divisa eu deixei lá para Tiago, no culto de Tiago, um culto maravilhoso, meu pastor. Eu me lembrei da celebração de casamento. Eu acredito que ali foi a segunda aliança que Deus fez com Tiago e Neidinha ali, aquela mensagem tão rica, tão maravilhosa, eu saí edificado. E essa divisa está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus, Ele tem prazer de fazer um novo homem, andar na presença do Senhor. Mas a mensagem em si está lá no livro de João, capítulo 3. Uma transformação que Jesus fez no homem. Nicodemos precisava nascer de novo. E eu digo uma coisa a você: nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos todos os dias nascer de novo na presença de Jesus Cristo. Nicodemos, ele conhecia muito o Pentateuco, conhecia muito o Antigo Testamento, mas não conhecia a graça divina de Jesus. Foi onde que Jesus transformou ele, quando ele teve um particular com Jesus à noite. E queria trazer essa mensagem nesse livro. Quando o pastor ligou para mim no domingo passado, eu estava ali folheando a Bíblia, e eu disse: Senhor, me dá um texto. E eu já estava aqui prestando atenção naquela mensagem de domingo passado, que o pastor Samuel trouxe, tão rica, tão maravilhosa, aquela mulher do fluxo de sangue, que também teve um encontro com Jesus, e foi transformada. Não só ela não só foi curada, ela foi transformada pelo poder da palavra de Jesus. João capítulo 3, de 1 ao 20. Amém? Os irmãos sentados mesmo, acompanhem a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler o 16 todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, que é o 21, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obrigado, meu Deus, nessa manhã, por essa rica oportunidade, meu Deus. Usa a minha vida, usa a minha boca para a glória do teu nome, Pai. E que nessa manhã, que o Senhor cresça e eu diminua, e que o Senhor faça, meu Deus, a tua palavra ser manifesta no meio do teu povo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, foi um diálogo maravilhoso, Nicodemos e Jesus. O primeiro protocolo que eu vejo aqui que Nicodemos teve que quebrar, sabe o que é? A sua posição. Ele teve medo de falar com Jesus ao público. Ele teve medo de se apresentar a Jesus, porque ele não queria perder a sua patente lá na sinagoga. Mas ele conhecia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus fazia aqueles milagres, mas ele queria entender como eram aqueles milagres, como era nascer de novo. Primeiro ponto que eu deixo aqui, para a gente conhecer Jesus, a gente tem que quebrar a nossa autossuficiência, a nossa autoposição. Muitas das vezes, uma posição do homem não quer se render à salvação em Jesus Cristo. Não quer se render. E aqui a gente vê um homem que conhecia, mas se escondia ao mesmo tempo. Ele tinha vergonha, ele tinha medo de perder aquela sua posição. E hoje eu vejo no dia a dia, muitos e muitos têm medo de deixar o que tem para servir a Jesus. Mas a Bíblia aqui vê também que a semana passada o pastor Samuel pregou aqui no livro de Lucas, capítulo 9, falando daquela mulher, que um homem que conhecia também era da sinagoga, mas ele quebrou o protocolo. Jairo. Jairo, ele correu aos pés de Jesus, porque sabia que só Jesus podia fazer alguma coisa na vida da filha dele, restaurar a filha dele. Jairo, ele quebrou o protocolo do conhecimento, quebrou com o protocolo até da sinagoga. Eu não quero saber de sinagoga não, eu quero saber quem pode ajudar a minha filha. E ele correu aos pés de Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus, e reconheceu que só Jesus é que podia fazer um milagre. E não só um milagre, Jesus transformou a vida de Jairo. Jairo não era mais o mesmo. Jairo se tornou um servo de Jesus. Jairo se tornou um homem que creu na palavra de Jesus. Domingo passado, meu pastor, teve uma visita, a irmã Renata está ali. Foi quebrado um protocolo. A gente fez umas visitas aqui miraculosas. A gente começou lá em Vila da Fábrica, terminou na casa do pastor Samuel, da diaconisa Marisa. Mas tinha uma casa que tinha uma família reunida. Os evangelistas que estavam lá, estão aqui presentes e testemunharam. Eu ouvi um testemunho dizer assim, é mais fácil ela engravidar do que ser crente. É mais fácil dela engravidar do que ser crente. Deus, ele quebra protocolo. Deus, ele faz. Deus entra e salva. E naquele dia eu fui com tanta alegria, cheguei ali, naquele conjunto residencial ali na ladeira do Liberado, estava uma casa cheia de tanta gente. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui para essa família? Uma família nos esperando. Uma família que estava lá até espírita. Uma pessoa espírita, mãe da jovem espírita totalmente. Um peso dentro daquele apartamento. Aí eu peguei uma carona na mensagem do pastor do domingo passado. Aí eu falei daquela mulher. Eu falei que Jesus Cristo curou aquela mulher. E quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, aquela mulher já não foi a mesma e foi transformada. Porque aquela jovem passava por uma gravidez, que estava tendo dificuldade naquela gravidez. E ali eu disse, Deus me usa para falar aqui para alguma pessoa aqui dentro dessa casa. Mas quando eu comecei a pregar e falando, Jesus disse, é essa jovem que está grávida, pregue para ela. E para a glória de Deus, ela recebeu a mensagem e entregou a vida para Jesus. Jesus quebra protocolo. Jesus, ele faz um quadro ser diferente. Aquilo que você acha que é impossível, Jesus faz. E quebrou o protocolo daquela família.
ela ali chorando, se derramando, eu fiz 2 vezes. Você aceita esse Jesus como Senhor, seu único Salvador? Ela aceito, e eu quero esse Jesus. Amados irmãos, voltando aqui para o texto, Nicodemos se encontrou falando com Jesus, teve dúvidas, teve pensamentos contrários. Como é que pode? Como é que pode um homem voltar para dentro do ventre da mulher e nascer de novo? O nascimento do novo homem não é voltar dentro do ventre. O nascimento do novo homem é conhecer a Jesus. Saber que Jesus é o único Salvador e que pode restaurar. E aquele homem conhecia tudo, sabia de tudo, mas queria conhecer como era o sistema da salvação. Porque o sistema da salvação é pela graça de Jesus Cristo. Não é pela lei de Moisés. Não era pelo Pentateuco. Porque a salvação que Jesus foi ali era para salvar os dele, mas infelizmente rejeitaram, não quiseram, e Jesus foi para os gentios. Era um fariseu que não dava credibilidade aos servos de Deus. Eram os fariseus que pregavam que não viviam. Falava de Jesus, de Deus, mas não vivia o que Deus tinha para dar na vida de testemunho na vida deles. E aquele homem aqui no versículo 3, disse assim, Jesus respondeu, ele disse, na verdade, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem, se não nascer de novo, ele não pode ver o céu, a cidade santa. E ele queria conhecer como era esse novo nascimento. E Jesus disse, olha, quem é nascido da carne é da carne, viu? O homem que é nascido da carne é da carne, porque a carne só tem trevas. A carne não reina a luz. Quem reina a luz é o Espírito Santo. A carne nunca vai prosperar com o Espírito, porque a carne reina o pecado. A carne nunca vai reinar uma santidade plena e agradável aos olhos de Deus. Mas o Espírito não. O Espírito é diferenciado. É o Espírito que leva você para Jesus. E aquele dizendo, como nascer de novo, versículo 4, como pode um homem, sendo velho, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe? Aí Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque a água é purificação. A água que purifica o homem do pecado, é a água que restitui o homem de uma vida plena e consagrada ao Senhor Jesus. E ele continua aqui aquele diálogo. O que é nascido da carne é carne. Nicodemos, não te maravilhes se é necessário nascer de novo. Aí fala sobre o vento, que é o Espírito Santo. Ninguém vai entender as atitudes do Espírito Santo aqui dentro dessa casa. Tem domingos aqui que o Espírito Santo invade o coração, mas tem domingo pela dureza do coração, o homem não deixa o Espírito Santo entrar dentro do coração dele. Pela dureza. Porque o homem quer viver numa vida que não agrada o coração de Deus. Quer viver os seus propósitos, mas não quer viver o propósito de Deus. Porque Deus tem prazer em transformar o homem. Deus tem prazer em transformar o homem. Deus não tem prazer que o homem viva como quer viver na terra. Uma terra em pecado, uma terra totalmente distante do Senhor. E Nicodemos, perguntando novamente, como pode ser isso? Se tu é mestre de Israel e não sabe o que é isso, na verdade, te digo que dizemos que sabemos e testificamos, porque Jesus, ele testificou, ele testifica nesse dia de hoje, ele testifica que ele é o santo de Israel, ele testifica que é a salvação, ele testifica que é a saída, ele testifica que é o único que leva o homem para o céu. Só é Jesus. Só é Jesus que testifica você de ir para o céu. E aquele homem cheio de questionamento, ele queria conhecer o verdadeiro nascimento, porque o verdadeiro nascimento é se encher do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar a Jesus, e Jesus habitar e reinar eternamente na vida do ser humano. Isso ele não entendia. Ele era um crente secreto, tinha medo de perder a posição, tinha medo de falar do poder de Jesus Cristo. Ele sabia que Deus estava com Jesus, porque ele viu os milagres que Jesus fazia.
mas não queria dizer a ninguém. Infelizmente ainda tem crentes assim, secretamente, mas não fala do amor e nem da graça e da misericórdia de Jesus onde ele estiver. O pastor pregou aqui domingo passado, foi uma coisa interessante, eu fiquei observando. Existe crente secreto no trabalho que não prega. Existe crente secreto que não fala de Jesus, mas está numa roda de escarnecedores, brincando, coisas que não agradam o coração de Deus. Fala de tudo, menos do céu. Fala de tudo, menos do céu. Dentro da sua casa, aproveite o momento de pregar a palavra de Deus, mas fala de tudo, menos do céu. Mas é crente, é de Deus. Amados irmãos, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Eu não posso ver não, mas Deus vê tudo. Deus vê cada atitude minha e tua. A gente se engana muito um com o outro, mas com Deus ninguém engana não. Deus sabe o coração de cada um aqui. Eu estava ali na escola bíblica dominical, a gente falando sobre salvação. Ao esposo da irmã Cécia disse, irmão, a gente pode enganar todo mundo, menos a Deus. Deus conhece o coração de cada um aqui. Deus, Ele sonda, Ele está passeando nessa manhã, sondando cada coração, cada pensamento de cada um de vocês. Ele sabe das preocupações, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe que tu estás precisando, Ele sabe de tudo. E Ele sabia desse encontro que ia ter com Nicodemos. Porque teve fariseus que disse, olha, como é que tu conhece Abraão? Se tu não tem 50 anos, ele disse, antes de Abraão nascer, eu já era. Jesus já estava no início de tudo. E voltando aqui para o texto. E ele falando da crucificação dele, da serpente, lá no deserto que Moisés colocou ali. Levantando aquela serpente, quem olhasse para a serpente era curado. Daquelas mordidas que passaram ali no deserto. Mas sabe por que foram mordidos? Pela desobediência. Mas Jesus e Deus é tão bom, sabe por quê, irmão? Deus disse, levanta uma serpente no madeiro. E aquele que olhar para a serpente, ele vai ser curado. Já falando da crucificação de Jesus lá na frente. Mas o mais interessante é o maior presente que Deus deu a mim, deu a você, no versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o maior presente. É a Bíblia em miniatura, quando o pastor fala aqui, porque esse texto é a Bíblia em miniatura, é o amor incondicional de Deus para transformar, não só em você, o mundo inteiro. Porque Jesus, ele veio transformar a humanidade. Ele não escolheu ninguém para transformar, não. Ele quer transformar todo ser vivente da face da terra. O pastor, o mês passado, estava aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, os últimos versículos. Falando da responsabilidade pessoal. Quem disse que Jesus e Deus têm prazer na morte do homem? Quem disse que Jesus está tendo prazer nessas mortes que está acontecendo aí no mundo inteiro? Quem foi que disse? Lá no livro de Lamentações diz que se queixa o homem dos seus pecados. Se queixa de si mesmo. Porque Jesus Cristo, ele tem prazer que o homem se converta e viva para a glória do nome dele. Jesus tem prazer. Porque Deus, ele não poupou seu filho, lá no livro de Romanos, diz que não poupou seu filho, entregou até morte de cruz por mim e por você. Jesus, ele tem prazer de restaurar a humanidade. Jesus tem prazer de salvar, libertar e transformar a humanidade. Ele queria transformar Zaqueu, para Zaqueu ser um pregador da palavra de Deus, não escondido, mas publicamente falar o que Jesus fez na vida dele, na família dele, e que Jesus era a única solução para o povo judeu. Porque eles achavam, os fariseus, que tinha que vir um rei matador que matasse todo o exército romano, todo o poder romano. Não. Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar a humanidade. Eu me lembro que Jesus salvou muitos e muitos soldados ali, romanos. Principalmente aquele soldado romano que tinha autoridade, que viu o servo dele doente. Jesus foi lá falar com ele. Ele disse, não vá na minha casa não, eu tenho autoridade para meus soldados. Eu tenho autoridade, se ele for, ele vai, ele fica. Mas Jesus disse assim, o senhor não quer? Não.
dizer só uma palavra que meu servo será curado. E o mais interessante é que houve mais fé do que todo Israel foi a atitude daquele homem. Jesus transformou aquele soldado romano. Não só ele, mas transformou a casa dele por completo. E aqui eu vejo Nicodemos, um ser que precisava conhecer o poder de Deus. Um ser que precisava nascer de novo, na presença do Senhor. Um homem que precisava nascer, não mais da carne, mas do Espírito. O Espírito Santo de Deus que habitasse no coração dele, ele cresce, acreditasse mais e mais ainda nas promessas de Jesus. E andasse com Jesus. E a gente vai lá ver lá em João capítulo 7, o capítulo 5, o versículo 50 e 51. Quando ele dentro da sinagoga, ele diz a Anás, esse homem, esse justo, será que ele não está porventura falando o que vem de Deus? E ele foi questionado porque ele estava dizendo assim, será que tu é um deles também? Será que tu está do lado de Jesus? Mas ali já estava se manifestando o poder de Jesus na vida de Nicodemos, ele falando já de Jesus dentro da sinagoga. João capítulo 7, os 2 últimos versículos. E aqui, irmão, Jesus veio para os seus. Ele dizendo a Nicodemos, Nicodemos, Deus deu o maior presente a vocês aqui. Eu vim para salvar, eu vim para libertar. Eu vim para restaurar a humanidade. Não te preocupa não, que o teu filho, a tua esposa, teu esposo, também vai receber a redenção do Espírito Santo de Deus. Vão conhecer a salvação. Você vai ser um veículo de falar a palavra de Deus e muitas vidas vão se render aos pés de Jesus. Você vai ser um veículo de transformação dentro da tua casa. Deus vai te usar. Deus vai falar contigo o que você deve falar dentro da sua casa. Agora tem um problema aqui seríssimo, viu? Seríssimo. Aquele que não crê. Aquele que não acredita. Aqui no versículo 18 diz assim, ó, quem crê nele não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Infelizmente tem isso aqui. Quem não crê nele, já está condenado, sabe para quê? Para o inferno. Quem não crê nele. Mas enquanto Jesus estiver no céu, enquanto Jesus está sendo advogado meu isso aqui, ele está dizendo que ele quer te dar uma vida eterna. Ele quer dar transformação a todo ser vivente da face da terra. Ele quer salvar as prostitutas, os homossexuais, os traficantes, os alcoólatras. Jesus quer transformar, porque esses precisam de salvação também. E eu creio que Jesus vai ter um encontro com cada um deles. E eu creio, porque sexta-feira eu vi um testemunho de transformação num culto de Tiago. Eu vi o que Deus fez na vida de Tiago. Eu vi o que Deus fez na vida de Tiago e vai continuar fazendo. Tiago hoje tem filhas, tem uma esposa, porque pediu a transformação de Deus. E Deus vai continuar transformando vidas ainda para a glória do nome dEle. Porque Deus tem prazer de envergonhar Satanás. Deus tem prazer de transformar vidas para a glória do nome dEle. Deus ele tem prazer de fazer um homem, uma nova criatura que ande na presença de Deus. Deus tem prazer. E não está longe não de fazer não. Está perto. Porque já está manifestando a glória de Deus para muitas vidas nesse lugar. E aqui ele diz, olha, porque todo aquele que aborrece o mal, e a luz não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados irmãos, Jesus ele quer transformar mais e mais vidas. Jesus ele tem prazer de transformar almas. Eu louvo a Deus, meu pastor, que o Senhor é um vínculo de transformação de almas aqui na igreja EBT. O Senhor é um vínculo sendo usado por Deus junto com o pastor Abisai Neto. Que Deus a cada dia mais dê sabedoria, dê discernimento, essa alegria de pregar a palavra de Deus e vidas vão se render aos pés do Senhor. Eu tenho o maior prazer e alegria de ver nos cultos aqui aos domingos, à tarde da evangelização, vidas sendo salvas e libertas, irmã Renata. Aquela jovem para mim foi a maior alegria que Deus colocou no meu coração naquele domingo, porque houve festa no céu. E Deus nessa manhã quer quebrar protocolo.
Deus quer quebrar protocolo de corações endurecidos, corações distantes. A gente pensa que é só transformar o mundo lá fora. A gente tem que ser transformado todos os dias. Você pensa que é só o povo do mundo que tem que ser transformado? A gente ainda não está no céu, não. Estamos ainda aqui na terra e precisamos lutar contra a nossa própria natureza para ter uma transformação plena e agradável aos olhos de Deus. Não vá nessa, não. É uma luta constante entre a carne e o espírito. É uma luta constante você ser e não ser. É e não é. Ficar em cima do muro ou ficar fora do muro. Quente ou morno. Você ainda está na terra ainda. Você não está no céu, totalmente transformado para a glória de Deus. Esse homem aqui, ele tinha que conhecer o poder de Jesus. A graça divina de Jesus. Porque Jesus teve prazer de ter um encontro com ele. Ele teve medo de perder a posição dele na sinagoga. E muitos têm medo de aceitar Jesus Cristo para perder a posição da cachaça, dos amigos. Eu conheço amigo meu que não se quer ser crente. Eu ser crente, quero nada, irmão. Eu vou deixar de beber minha cachaça. Eu vou deixar de andar a minha vida do jeito que eu quero. Mas Jesus não quer essa vida para tu, não. Jesus quer uma vida de libertação. Uma vida que ande na luz. Não uma vida que leve você para o inferno, não. Porque Jesus tem prazer de levar o homem para o céu. O homem nunca deveria se afastar da glória de Deus. Não olhar para o mundo, mas olhar para Jesus. E esse homem aqui, quando ele teve encontro com Jesus, ele foi um seguidor de Jesus. Ele reconheceu que só Jesus fazia tudo aquilo ali, porque Deus manifestava na vida dele, porque Jesus era Deus em forma de homem ali. Jesus quer transformar. Jesus quer transformar a humanidade. Jesus quer transformar vidas. Eu quero que Jesus transforme a minha família, que ainda falta muito da minha família ser transformada. Eu quero, eu preciso, eu anelo que Jesus transforme muitos da minha família. Eu não quero ir para o céu sozinho, não. Eu quero que minha família também vá. Eu quero. Eu quero que meus filhos vá para o céu também. Eu quero. Eu quero que minha mãe vá para o céu também. Eu quero. Eu quero que duas irmãs que eu tenho vá para o céu. Eu quero. E quem não quer? Porque eu quero. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu vou ver. Eu vou ver. Para a glória de Deus, eu creio que eu vou ver minha família transformada. Uma família que vai andar para o céu. Eu vou ver um filho médico pregando a palavra de Deus. Eu vou ver um filho rebelde pregando a palavra de Deus, sendo transformado. Um está ali pela graça e a misericórdia de Deus. Mas eu vou ver minha família totalmente na presença do Senhor. E que Deus nos abençoe.